Bom dia, meninas! Bom, eu sou a Nana e ajudo mulheres a ter uma vida equilibrada e criativa fazendo patchwork, ainda que nunca tenha costurado. E hoje a gente tem a nossa live Mão na Máquina, toda terça e quinta-feira, às 8h30 da manhã a gente tem lives Mão na Máquina. E na terça-feira a gente faz uma peça rápida e na quinta-feira um bloco de patchwork. Quero aproveitar essa manhã e deixar um recado para vocês que na semana que vem a gente volta com as lives diárias de segunda a sexta-feira às 8h30 da manhã. Então, se você está acostumado a tomar aquele café com arte comigo, já prepara que semana que vem nosso encontro é de segunda a sexta às 8h30. E hoje eu separei uma peça muito gostosa e uma peça muito prática para a gente levar em viagens, para a gente ter na nossa bancada. A gente já fez nosso tapete de máquina, a gente já fez a nossa tartaruguinha, a gente já fez a nosso porta-tesoura, nós já fizemos jogos americanos, um tete-a-tete para o Dia dos Namorados e hoje eu quero deixar uma carteira de agulhas. Para que essa carteira de agulhas, sabe? Porque a gente tem muitas agulhas de mão e quando a gente deixa junto com o alfinete, a agulha de mão, às vezes ela se perde, a gente não consegue achar. Ou então ela, como não tem cabeça, como o alfinete, ela entra na almofadinha do nosso porta-alfinete. E se por acaso ela não tiver com a linha, como tem essa daqui, você às vezes não consegue pegar mais. E já pensou? Que problema você vai ter se ela entrar na almofada, você não se der conta, você pegar e ela começar a espetar a sua mão? Então, para agulha, o porta-alfinete não é a melhor solução. E aqui ele fica perdido. Então, a gente tem uma carteira de agulhas, que é essa daqui. É uma carteirinha de agulhas que a gente tem as páginas em feltro, que a gente deixa a agulha espetadinha. Aqui a gente tem as agulhas já fixadas e você não tem o problema, primeiro, dela se confundir, dela se perder no meio dos seus alfinetes. E depois dela entrar na almofada e você não conseguir pegar mais, porque ela fica nas páginas do seu livro, tá? Então você pode dividir por agulha de mão para fazer acabamento, para miçanga, para até aquelas agulhas de mão de tricô mais grossas para fazer o acabamento, você pode deixar aqui. Então a gente que gosta de artesanato, a gente que gosta de arte, de trabalhos manuais, a gente sempre tem várias agulhas. Tem agulha curva, tem, enfim, uma infinidade de agulhas. E esse porta-agulha serve para que a gente tenha a nossa coleçãozinha de agulhas à mão em um lugar mais fácil para você encontrar todas de uma vez só e também que seja seguro, né? Que você não perca, que você não se confunda. Eu já falei pra vocês de uma técnica que eu uso de colocar dentro do retrós de linha. Deixa eu pegar meu retrós. Que eu abro e tiro a minha agulha aqui de dentro. Então, você que quilta, você que faz alguns trabalhos que usa sempre a linha, você pode deixar aqui. Mas você não consegue deixar nesse retrós, por exemplo, 10 agulhas, todas as agulhas que você tenha. Por quê? Primeiro que fica tudo amontoado aqui dentro. E segundo que fica mais difícil para você achar. Você tem que tirar todas e selecionar. Aqui não, você já individualmente guarda a sua agulha. Então, para quem tem bastante agulha, e nós costureiras temos, nós quilteiras temos, é um excelente acessório para você ter no seu ateliê. E é isso que nós vamos fazer hoje. Para fazer este porta-agulhas, essa carteira de agulhas, nós vamos precisar do tecido de dentro das páginas, que é o feltro, e eu já separei o meu. Então, a gente vai precisar de 2 páginas. O tamanho da minha página final vai ser 11 centímetros por 19, mas eu corto um pouco maior porque o feltro ele gosta de dançar. Então, a gente tem que cortar um pouco maior para dar o acabamento no tamanho correto. Então, eu cortei a minha página com 13 centímetros e 21, tá? Aqui é o bolso da página, aqui
tem um bolsinho para colocar um dedal, para colocar um botão, para colocar um retrozinho de linha, pequenininho, para você levar em viagem, enfim, para você fazer o que você achar melhor. Então, nesse bolso, esse bolso ele vai ter 8 centímetros por 19. Mas o que eu fiz? Eu cortei ele um pouco maior. Ele tem 19 centímetros, então ele tem um acabamento do tamanho que vai ficar a página. Você vê que eu deixei a de baixo maior e deixei a ponta aqui embaixo. Então a gente vai passar uma costura e depois a gente vai refilar tudo, porque o feltro ele anda. Então a gente tem que deixar margens, ok? Pro lado de dentro, esse eu vou colocar o tecido decorado pro lado de dentro, não pro lado de fora. Pro lado de dentro eu peguei um tecido com motivo de costura e pro lado de fora eu peguei um tecido liso, na verdade um tom de poeirinha, para fazer a combinação, porque eu quero fazer a minha capa, ao invés de aplicado com caseado assim, eu quero colocar um botãozinho de máquina de costura, um dedal que vai ser meu botão e uma etiquetinha para eu colocar meu nome. Afinal de contas, eu não quero que ninguém saia por aí pegando a minha carteira de agulhas. Então é isso que a gente vai precisar. Para fixar a máquina e o botão, eu peguei uma linha de bordar amarela, porque meu recheio é amarelo, já deixei a minha agulha separadinha aqui, ok? E para estruturar essa carteira, eu vou pegar uma manta R2 com 1 centímetro maior. Então, a gente tem aqui o tecido na medida de 13,5 de 14,5 por 21,5 e minha manta de 15 por 22, tá? Ela é sempre um pouquinho maior. Como que a gente vai fazer? Agora vamos montar. A gente vai primeiro pegar, colocar a manta e o tecido de fora, certo? Vou dar uma passadinha para que a resina da minha manta faça uma certa aderência no tecido. Conta aí, meninas, nos comentários, quem tem muita agulha e precisa de uma carteira para guardar essas agulhas todas num lugar só. Ao invés de deixar em latinha, ao invés de deixar em potinho. Pronto. Já fixei. Carla pediu pra você repetir as medidas. As medidas, Carla, ó. Bom dia. Pro lado de fora do tecido, eu vou precisar de 2 partes de 21,5 por 14,5. Uma estampada e a outra mais lisa. Daí você pode escolher também, se você quiser colocar estampada e não tiver, por exemplo, os botões, ela já fica bem charmosa, tá? E daí você coloca a lisa por dentro. A manta você faz um pouquinho maior, então a manta eu fiz de 22 por 15, para sobrar meio centímetro nas bordas, para depois eu refilar. Então você tem esses dois tecidos de 21,5 por 14,5, a manta de 22 por 15 e por dentro as páginas de feltro, elas vão finalizar com 11 centímetros por 19, porque elas têm que ser um pouquinho menores, certo? Pra gente fazer nosso livrinho. Só que você vai cortar um pouco maior e marcar, porque o feltro ele anda, daí a gente vai costurar e finalizar com a medida. Então, qual que foi o meu parâmetro? O meu bolso eu fiz na largura de 19, mas fiz um pouco maior, porque eu vou aproveitar aqui para fazer a costura e ele vai ser o tamanho final do meu trabalho, e daí eu vou refilar todas as páginas, como vocês vão ver, ok? Depois que eu passei o tecido na manta e ele ficou aderente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar direito com direito o meu tecido da outra parte. Juntar bem e passar um pé de máquina na volta toda. Antes,
eu vou pegar e embutir o meu cordãozinho para prender no meu botão. Então, eu pego uma das laterais, marco aqui o meio, deixa eu tirar o alfinete. Vou marcar aqui o meio, tá vendo? Marcar aqui o meio do tecido. Marcado o meio, eu vou embutir o meu cordãozinho do botão. Então, o que eu faço? Eu coloco a parte fechada, que é a parte que eu quero que apareça, essa daqui, para dentro, no meinho, e deixo a pontinha para fora, tá? Assim que a gente embute o... E aqui eu vou colocar o meu alfinete. Na hora de costurar, como ele tá invertido, eu vou ter que tirar. E vou passar um pé de máquina. Ok? Esse cordãozinho que você vai usar para colocar o botão, ele pode ser de cordão de rabo de rato, ele pode ser um elástico roliço. A manta você tem que ajudar um pouquinho, porque ela dá uma seguradinha no dente, tá? Então, você vai ver que ela segura um pouco o tecido, isso é normal. Então, você tem que dar uma ajudinha. Nossa visita de manhã chegou. Eu vou tirar o alfinete aqui. Certo? Agora eu tiro o alfinete aqui, seguro onde tá o meu cordãozinho, e no cordãozinho eu passo um vai e vem, tá? Pra prender bem. E fecho a minha costura, certo? Faço um vai e vem pra prender o final da costura também e tá pronto. Depois que a gente passa a costura aqui, agora eu vou ter que tirar o excesso de manta para poder virar. Por quê? Porque essa manta ela é grossa, né? Então eu venho aqui e tiro o excesso da manta. Já viro aqui. Com minha tesoura de papel. Não faz isso com a sua tesoura de tecido não, tá? Eu acho que eu cuido mais da tesoura de tecido de vocês do que outra coisa, né? Porque toda hora eu fico falando pra vocês não fazerem as coisas com a tesoura de tecido. O que não é pra cortar tecido, né? Mas vamos lá. Então, você vai refilando, tirando o excesso da... É que ela tá ainda grudadinha no tecido que eu passei. Você vai tirar o excesso da manta. Tá vendo? Você tira o excesso. Tira o excesso do cordãozinho também. Deixa eu descolar aqui a manta. Pronto, você tirou o excesso, agora o que a gente vai fazer? Cortar aqui a ponta, cuidado para não cortar a sua costura. Você vai cortar aqui a pontinha para poder virar, certo? Daí, onde você vai abrir para virar?
Eu gosto de abrir aqui no meio. Por que aqui no meio? Porque ele vai, depois a gente vai fazer o acabamento, ele vai ficar aqui na ponta do seu, no meio da sua carteira, tá bom? Então eu vou abrir aqui no meio. Certo? E vou virar a minha carteira. Deixa eu descurvar aqui. Deixa eu abrir uma boca um pouquinho maior, que ficou justo aqui pra eu. Isso, pra eu virar. Então eu vou virar agora a carteira. Certo? Pro direito. A Flávia está dizendo que vai fazer um para ela. Quem? Flávia. Muito bem, Flávia. É bem bacana. Se você quiser, sabe aqueles kitzinhos de linha que a gente leva para viagem? Você coloca dentro do bolsinho da carteira, junto com as agulhas. E mesmo para você ter em casa, já tá pronto. Você precisa de uma linha fácil, rápida. Já tá também tudo no lugar certo para você ir viajar. É muito legal. Você vai, por exemplo, fazer a sua costurinha na sala, você já leva a sua carteira, não deixa as agulhas jogadas, deixa já seu dedal junto, enfim. Bom, virei bem, agora eu vou passar para sentar essa costura, tá? Para ela ficar, tirar toda essa tensão. E porque eu quero virar aqui, porque a gente vai passar uma costura de reforço e já fechar essa boca, pra gente não ter que fechar a mão, certo? Então eu já vou passar e já vou resolver essa etapa. Essa manta R2, ela tem resina dos dois lados, então ela também vai dar uma seguradinha do tecido do outro lado, certo? Como é uma peça pequena, eu não preciso fazer costura de quilt, de reforço, para fixar as duas camadas. Se você quiser fazer uma telacê, um quilt livre, se você quiser colocar, ótimo, mas não é necessário, tá bom? Agora eu vou virar aqui a minha e vou finalizar aqui pra gente poder passar a costura de reforço, certo? Com ferro mesmo já deixo o tecido no lugar. Aqui vem, agora eu vou passar a minha costurinha de reforço na volta toda, tá? Vou passar uma costura de reforço na volta toda e a gente já vem montar as páginas. Quando eu for passar a costura de reforço, o que você vai fazer? Se você tiver a máquina digital, você vai colocar ela no 0, 0 e deslocar a agulha para a direita. Se a sua máquina é mecânica, você desloca ela, você desloca a sua máquina manualmente mesmo, tá? E daí você passa. Por que eu faço assim e não faço simplesmente, eu não pego simplesmente a minha peça e passo na pontinha? Tem uma temperatura. Desculpa. Deixa eu só terminar aqui a costura, já tira a dúvida. Porque quando eu desloco
a minha agulha, eu uso como referência o meu pé de máquina e daí eu não costuro torto a costura de reforço, tá? Fala. Não, tem uma temperatura pro ferro? Não, na verdade eu uso o ferro, o certo é usar o ferro que não é a vapor, pra gente usar o termocolante e pra gente usar a manta também. Mas como a gente tem uma certa dificuldade de arrumar ferro e na minha casa eu não tenho ferro sem ser a vapor, eu só tenho no ateliê ferro seco, o que eu faço? Eu tiro o vapor e coloco na temperatura máxima, tá? Então não tem não. Respondendo a pergunta, é a temperatura que o seu ferro chega. Passei minha costura de reforço, já fechei a minha carteira, certo? Já tá toda fechadinha. Agora a gente vai colocar preparar as páginas para colocar na nossa carteira. Certo? A carteira vai ficar assim. Ah, a gente tem tanta vontade de colocar assim, né? Uma tentação. Não, mas a minha vai ser assim, tá? Bom, aqui eu fiz as marcações. Para a gente não ter, para a gente minimizar o problema do feltro ficar deslocando, o que eu vou fazer? Vou passar um pouquinho de cola na ponta da minha página. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Tá? Só para ele dar um pouquinho mais de aderência aonde eu vou costurar e ela não ficar dançando tanto a página. Mas isso é só um pouco de aderência, é só um pouco de cola, não vai resolver. Tem que costurar. Ou costurar a mão com um alinhavo, com pespontinho, ou costurar na máquina, não tem jeito, tá? Aqui eu deixei a marcação para eu passar o meu pezinho de máquina também. Eu vou costurar uma das páginas só, porque somente uma vai ter bolso, e a outra eu vou deixar aqui reservada. Eu posso aproveitar que o meu pé já está deslocado e usar essa posição da agulha para costurar meu bolso também, tá? Então venho, começo com vai e vem. Viro. Costuro meu bolso e vou com um vai e vem para finalizar. Para prender bem. Pronto. Já costurei o meu bolso aqui. Já costurei o meu bolso. Agora como que eu vou fazer? Eu vou pegar, juntar as duas páginas e refilar as duas juntas. Tá? O feltro ele requer bastante cuidado porque ele anda muito, ele é muito passeador. Então, a gente já junta as duas páginas e a gente vai refilar as duas ao mesmo tempo. Você também vai pegar sua tesoura de papel. Não pode ser uma tesoura muito ruim, né? Para papel. Mas a tesoura de tecido também o feltro judia demais. Então, de preferência, pegar a tesoura que você usa para o seu uso em geral, não para o seu uso de... Eu só vou fazer a marcação aqui. Para o seu uso de costura, tá? Fiz a marcação com a caneta fantasma só para não sair torto. Você pode cortar com cortador? Pode.
mas a mesma coisa da tesoura, ele vai dar uma cegada, né? Então, se você tem um cortador para feltro, para papel, ótimo. Daí você vira a placa ao contrário, na parte da polegada que a gente não usa e corta, porque também a placa sofre com feltro, tá? Eu vou cortar na tesoura mesmo, sem muito problema. Tá vendo que eu uso o final do meu bolso, que já tá na medida certa, para eu refilar? Terminei aqui. Vou terminar aqui também. E aqui eu olho ao contrário, que já tá na medida certa. E olho por trás e acerto o bolso. Certo? Acertei o bolso. Agora a gente vai posicionar na nossa carteira bem no centro. Por quê? Porque eu vou passar a costura que vai fixar as minhas páginas na minha carteira. Então, eu centralizo aqui. Vou marcar onde é o centro. Não preciso nem fazer muito esforço, né? Só dobrar e marcar. Marquei, vou passar uma linha guia para eu costurar, certo? Vou passar uma linha guia aqui para eu costurar. Ah, eu não falei, né, meninas? O bolso acaba com 8, mas ele fica na altura de 3 centímetros, ó, do final da página. E a régua de patchwork é maravilhosa, você não precisa nem marcar para posicionar o bolso. Você só coloca 3 centímetros aqui na página maior, coloca o bolso alinhado, alfineta, já tá marcado. Bom, agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, marcar o centro, que eu vou marcar com ferro para ficar mais fácil. Vou marcar o centro aqui com ferro, porque eu já vou dobrar mesmo, para ficar mais fácil na minha carteira. Certo? Marquei aqui o centro. Vou colocar a agulha, a máquina da cabeça certa. Vou colocar aqui o centro da página. Tá vendo? Costurar. E ela ainda ficou um pouquinho maior, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou acertar aqui, deixar bem alinhadinha. Não, tá perfeito. Aqui, alinhei bem. O que eu vou fazer? Alfinetar e passar a minha costura, certo? Perto da janela. Tô segurando bem, porque o feltro ele é danado. Ele dança bastante, dança mesmo. E agora eu vou passar uma costura para fechar essa carteira com as nossas páginas de feltro. Centralizo a agulha de novo para não errar, certo? Começo com vai e vem para prender essa costura. Ok? E tá feito. Opa! Limpando só a costura certinho. E agora eu abro aqui meu livro. Se você quiser colocar mais páginas, é só colocar, né? Sem problema nenhum.
ok? Tá aqui meu livrinho pronto. Agora a gente só vai fazer o acabamento dele. Colocar a nossa máquina de costura, o nosso dedal e a nossa etiquetinha, certo? A etiqueta eu já vou pôr antes de começar a costurar. Eu usei um termocolante importado que é permanente para não precisar casear. E como não é um produto que a gente lava, não é, por exemplo, uma aplicação num pano de prato, que a todo momento você tá lavando, então fica mais fácil. Apliquei minha etiqueta aqui, certo? Ui, que quente! Apliquei minha etiquetinha. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a nossa máquina de costura, o nosso dedal e vou posicionar o dedal aqui. Deixa eu marcar ele aqui. Marquei, vou posicionar o dedal. Tá? Vou aplicar os botões e nossa carteirinha tá pronta. Certo? Para você usar, para você deixar suas agulhas no lugar certinho, para que você não perca. E à medida que você vá precisando usar mais, você pode ir colocando mais páginas. Não tem problema nenhum, certo? Quanto mais você usar, conforme a necessidade, você vai colocando as páginas na sua carteira, o que é bem legal. A live vai ficar gravada? Flávia travou lá o dela. Não vai, Flávia. Eu vou deixar só para a gente poder subir o arquivo e depois eu vou editar e jogar para vocês. Mas como o IGTV, ele mudou um pouco a política, o IGTV não, o Instagram, e a gente tem que jogar pelo IGTV, o que acontece? A live, ela precisa ser editada. Então é assim mesmo. Agora eu centralizo aqui a minha máquina. Opa. E aplico minha máquina, um botãozinho normal, né? Eu sou apaixonada por esses botões de madeira que são decorados, sabe? Eu adoro muito eles. Acho que são lindos. Então eu gosto de usar nas minhas peças. Mas se eu não tivesse, só o tecido trabalhado já é uma fofura, né? Então se você quiser colocar um charminho a mais aí na sua peça. Difícil achar o buraco aqui, não. Por que eu não coloquei antes? Você pode estar se perguntando o botão. Porque eu gosto de deixar ele bem centralizado. E nem sempre a gente consegue centralizar completamente colocando antes. Então eu coloco depois. Tá? Só uma questão de... E também porque quando eu aplico o botão, ele de uma certa forma já segura a manta. Já é uma forma de segurar a nossa manta aqui. Agora eu vou finalizar. Vou embutir aqui a minha linha, certo? Para finalizar. Eu tô sem o meu dedal, eu estou sofrendo. Vou embutir aqui para finalizar, certo? E a pontinha da linha tá aparecendo aqui embaixo. Faço a limpeza da minha carteira e tá pronto.
Agora eu vou colocar meu nome. Certo? Aqui tá o botãozinho. Agora eu coloco o meu nome e prontinho, a minha carteira de agulhas está pronta para receber as minhas agulhas e ficar na minha bolsa de costura, na minha caixa de costura, para ir viajar, com todo... E é um bom presente também. Você tem uma amiga que borda, que faz patchwork, que costura e quer dar um presente feito por você rapidinho, simples, muito prático, de aniversário, de Natal, uma lembrança, olha que bacana. E daí você coloca personalizadinho e ela vai, toda vez que costurar e bordar, lembrar de você. Espero que vocês tenham gostado da nossa carteirinha de costura. Se você gosta de costurar, vem comigo na quinta-feira às 8h30 da manhã, a gente vai fazer um bloco de patchwork. Tem também a minha turma do Telegram, que é a turma da Nana. Lá eu deixo todas as dicas, faço as notificações, você tem em primeira mão tudo que vai acontecer, os nossos recados, tudo facinho e é simples. O Telegram é como um WhatsApp, só que ele tem mais recursos e é mais leve para o seu celular. Então você pode baixar na sua Play Store, na sua loja de app, é gratuito, é seguro, é confiável. E já tem muita gente usando e é fácil. Você só baixa e procura lá. Turma da Nana. Daí você pede para participar e pronto. É só isso. Tem também os nossos outros canais, que é o nosso YouTube, que é Nanacut, e o nosso Instagram, naná.cut, e o nosso Facebook, naná.cut. E semana que vem, de segunda a sexta, a gente tem um encontro marcado num Café com Arte, logo às 8h30 da manhã. Beijo da Nana.